Olá, eu me chamo Antônio, eu sou um adicto em recuperação e hoje nós vamos estar trabalhando o quarto passo de Narcóticos Anônimos, que é o IP10. Você deve estar se perguntando por que eu parei e estou aqui sem falar nada, né? Sabe por quê? Para demonstrar para você, para mim, para nós que somos adictos, que nós paramos às vezes e racionalizamos verdadeiros absurdos, que nós paramos às vezes e conversamos com o nosso íntimo e lembramos coisas lá do nosso passado que nós guardamos aqui dentro de nós. E que nós só vamos nos libertar dessas coisas, nós só vamos colocar para fora tudo aquilo que nós estamos sentindo, seja se for mágoa, ressentimentos, angústias, dores, sofrimentos, coisas, tudo o que aconteceu no nosso passado, se nós trabalharmos o quarto passo. E se nós trabalharmos ele verdadeiramente honesto. O enunciado do quarto passo, ele nos diz o seguinte, que nós devemos fazer um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. Nós devemos fazer esse inventário, mas nós devemos fazer esse inventário com honestidade. Nós devemos fazer esse inventário com humildade e nós devemos buscar lá dentro de nós todas as coisas que aconteceram lá no nosso passado e trazer para nós para vermos o que realmente está nos afligindo. Às vezes nós racionalizamos e aquilo continua dentro de nós. E se nós não colocarmos na ponta da caneta e escrevermos tudo o que está acontecendo lá, o que aconteceu no nosso passado, hoje, para nós vermos e sabermos, nós não vamos parar de racionalizar e nós não vamos deixar o nosso passado. Nós precisamos, aí eu pergunto, aquela velha pergunta, sabe por que eu, às vezes, você, nós, não vivemos o só por hoje? Porque nós não trabalhamos o quarto passo. Nós precisamos trabalhar o quarto passo honestamente para que nós podemos viver o só por hoje, para que nós possamos viver o só por hoje. Eu não tenho como viver o só por hoje se eu não trabalhar o quarto passo honestamente. Muitas vezes eu temo abrir, puxar aquele armário lá do meu passado, com medo em que os monstros saiam lá de dentro, com medo de reviver o meu passado. Mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir viver em recuperação. Eu preciso reescrever a minha história, eu preciso escrever o que aconteceu tudo lá. E eu não posso só pensar no meu pensamento, eu preciso colocar no papel, porque quando eu coloco no papel, eu vejo. Eu vejo na realidade, eu leio ali e eu sei o que foi que aconteceu. Porque só através de pensamentos eles vão e voltam e eu não vou ver. Estamos juntos? E outra coisa, você não precisa ter medo de abrir esse armário, porque você não está mais sozinho. Você lembra lá do seu terceiro passo que você trabalhou e você colocou o PS juntamente com você. Você entregou a sua vida nas mãos do seu poder superior. E quando você fez a entrega, você não está mais sozinho. Estamos juntos? Qual que é o propósito do quarto passo? Que propósito vem trazer esse quarto passo? É arrumar a confusão, Esse quarto passo ele vai arrumar toda a confusão que aconteceu na nossa vida, no nosso passado. Ele vai trazer aí, vai passar aí uma
uma bucha, nessa confusão, porque lá atrás nós fizemos tanta coisa, sabe, na nossa vida, e nós precisamos arrumar essa confusão. E o quarto passo, o objetivo dele, o propósito dele é arrumar essa confusão. Nós estamos agora em recuperação, começando uma nova vida, né, uma nova maneira de viver. Então nós precisamos arrumar a confusão que o nosso passado deixou lá atrás, quando nós estávamos na ativa. Por isso nós precisamos trabalhar esse quarto passo. Ao aproximar desse passo, nós tememos que haja um monstro dentro de nós. Mas nós não precisamos ter esse medo, né? Porque agora nós temos um poder superior. E quando nós tememos isso, significa que nós estamos com falta de fé. E a falta de fé é o medo. E agora nós não temos mais que temer. Por quê? Foi o que eu falei anteriormente. Porque nós temos o PS ao nosso lado. Nós adquirimos isso quando nós decidimos entregar a nossa vida e os nossos cuidados na mão dele, quando nós conhecemos o terceiro passo lá atrás, né? Lá quando nós estávamos na ativa, nós somos mestre em quê? Em autoengano, né? Nós somos mestre em racionalizações. Nós vamos conseguir superar isso aqui no quarto passo. Tamo junto? Um inventário escrito, ele vai desvendar o que? Parte do nosso subconsciente. Coisas que nós não conseguíamos lembrar, às vezes só pensando. Por que é importante a gente colocar no papel isso? Porque às vezes permanece coisas escondidas, né, aqui dentro, e a gente vai escrevendo e vai aparecer coisas. É como se a gente fosse construir uma historinha. Lembra lá do seu professor, quando você estava lá na escola, que ele mandava você criar uma história? Pois é, quando você está fazendo o seu inventário, né, falando do seu passado lá, vai começar a surgir, né, coisas que você nem lembrava mais, porque vão começar como se fosse um quebra-cabeça, né? Vão começar a se encaixar as coisas vão começar a se montar umas com as outras. E se você for, eu vou fazer o meu inventário aqui só pensando mesmo, não dá certo. Nós temos que colocar na ponta da caneta, tá? Nós temos que ir colocando. Por quê? Porque tem coisas que estão no nosso subconsciente em que nós não lembrávamos mais, né? Estão escondidas, e nós só vamos conseguir isso se nós colocarmos na ponta da caneta. Tamo junto? Quando tudo está no papel, né, fica mais fácil para nós podermos ver nossa verdadeira natureza, e é muito mais fácil nós poder negar as coisas que nós deixamos, né, que nós fizemos lá no nosso passado. Tamo junto, família, né? Nós ficamos surpresos, né? Nós ficamos surpresos por descobrir coisas no nosso inventário, né? Nós imaginávamos às vezes que nossa vida só havia coisas ruins. Você às vezes vai escrever o seu inventário aí e você vai imaginar que no seu inventário, nossa, eu só achei que havia podridão na minha vida. Mas as coisas não funcionam assim, né? Ao escrever o nosso inventário, quando você for escrever o seu, ou se você já escreveu, né, você vai descobrir que no seu inventário você vai encontrar muitas coisas boas, porque nós somos seres humanos, né? E você vai descobrir que você também é uma pessoa boa. Você vai descobrir qualidades, né, que você tem, e você também vai colocar essas qualidades no seu inventário, né? Tamo junto? Nós precisamos colocar um ponto final no passado, né? Nós não temos mais que ficar revivendo esse passado. E para isso nós temos que escrever o quarto passo, né? Nós não temos mais que ficar se agarrando a esse passado. Nós temos que encarar o nosso passado de frente. Para quê? Para que nós temos que encarar esse passado de frente? Para poder libertá-lo. Porque se nós ficar só revivendo,
nós vamos ficar racionalizando e isso vai atrapalhar a nossa recuperação. Então nós temos que encarar o nosso passado logo de uma vez, encará-lo de frente para poder, esvaí-lo, né? Jogar para fora, libertá-lo e então nós vamos viver o só por hoje, né? Tamo junto? E o que eu devo escrever no meu inventário? Professor, o que eu faço? Né? O que eu escrevo? Tem algumas dicas, né? Como que eu faço para escrever? Você vai escrever tudo o que aconteceu na sua história de vida, né? Momentos da sua ativa, mas o que você vai escrever? Você vai escrever as suas deficiências. Quais foram as suas deficiências? Culpas que você teve, suas vergonhas, né? Os seus remorsos que aconteceram, né? As suas autopiedades, os seus ressentimentos que você ainda às vezes guarda dentro de você, as suas raivas, depressão, frustrações, né? As suas confusões que às vezes ainda vêm na sua cabeça, que às vezes são muitas, né? Solidões, né? A solidão, cara, na vida do adicção, ela é demais, né? Na vida da adicção. E assim, família, né? Essa questão aí da adicção envolvendo a solidão é muito grande. Eu costumo dizer que o fim de um relacionamento na vida de um adicto é como uma manteiga derretida a 180 graus, né? Porque, né, leva mesmo a ativa se você não tiver muito cuidado, né? Então, escreva sobre fim de relacionamentos, solidão, né? As suas ansiedades, né? As deslealdades que você teve na sua vida. Ah, mas eu tenho que escrever sobre se eu fiz alguma coisa de errado, algum crime, alguma coisa. Escreva. O seu inventário você vai fazer justamente para você tirar isso de dentro de você. Tamo junto? Suas desesperanças, né? Às vezes você planejou algo que não se concretizou, você criou uma desesperança. Tamo junto? E te levou às vezes ao uso de alguma substância psicoativa, né? Os seus fracassos, né? Os seus medos, enfim, e a sua negação também, até a sua negação da doença principalmente, né? Até o momento que você conheceu e reconheceu que você é um adicto. Tamo junto? Outra coisa importante também se a palavra moral te incomodar na hora de escrever, né? Se essa palavra moral te incomodar, você pode chamar o seu inventário de inventário negativo e positivo. É muito importante, né? E ao escrevermos, a literatura, família, ela fala o seguinte, que quando nós escrevemos, né, a literatura de Narcóticos Anônimos, ela fala o seguinte, que quando nós escrevemos o nosso inventário, nós abrimos a tampa de nossa panela de pressão, né? Quando eu li a literatura pela primeira vez, cara, quem escreveu nessa literatura, a literatura de Narcóticos Anônimos é muito massa, muito boa, cara, porque ela vai numa chave assim, né, muito boa. Porque quando você escreve o seu inventário, você abre a tampa de panela à pressão. E aí você decide, né? Você decide se você quer servir o que está dentro dessa panela de pressão ou se você pega a tampa de panela de pressão e você coloca de volta. Ou se você pega o que está dentro e joga fora, né? Ou seja, quando você escreve o que está dentro, quando você escreve sobre a sua vida, você decide se você quer continuar com aqueles sentimentos, se você quer continuar, né, guardando aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, ou se você quer jogar aquilo para fora, né? Então você interpreta dessa forma. Então é muito legal a literatura. Cara, cada vez que eu leio a literatura de Narcóticos Anônimos, eu me sinto bem demais. É muito importante a gente ler, porque a gente se sente bem. Então, e outra coisa importante, sempre que você for escrever, né,
Pegue a caneta, pegue um bloco de papel, pegue um caderno e lembre-se, faça uma oração ao seu PS, ao seu Deus da sua compreensão, da forma como você o compreender, peça orientação e escreva, né? Tamo junto, lembrando que esse passo ele é importantíssimo para você crescer espiritualmente e crescer aí na sua recuperação. Tamo junto, só por hoje funciona e tamo junto aí sempre.